Oi pessoal, tudo bem? Sou eu de novo. Quem não viu os últimos vídeos, o meu nome é Thalia, eu sou enteada do Franco e hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho como foi a experiência no pouquinho de tempo que eu morei aí na Itália, junto com o Franco e com a minha mãe. Só pra contextualizar um pouquinho vocês, hoje em dia eu tenho 27 anos, mas quando a gente foi pra Itália, eu tinha acabado de fazer 12 ou eu estava fazendo 12 lá na Itália. Não tenho ao certo, assim, essas questões de datas, porque já faz um bom tempo. Quero contar pra vocês um pouco de como foi a minha experiência e o ponto de vista que eu tinha, porque eu era ainda uma criança, não tinha a mentalidade que eu tenho agora, né? Bom, primeiro que eu estava fazendo o meu ensino aqui no Brasil, eu tive que não começar o meu ensino aqui na 6ª série que eu estava na época, porque eu já iria começar lá na Itália. Eu não lembro muito bem exatamente se o ano letivo é o mesmo na Itália do que aqui no Brasil, mas aqui no Brasil a gente começa o ano letivo em janeiro e acaba em dezembro, tendo umas férias aí no meio do ano, que é entre julho e julho. Então, como a gente foi pra Itália no começo do ano, eu já saí aqui do país, do Brasil, com a intenção de me matricular e estudar lá na Itália e não dei continuidade no começo do ano letivo aqui no Brasil. Se eu não me engano, e se não me falha a memória, o ano letivo aí de vocês é um pouco diferente, porque no caso, você começa o ano na metade do ano aqui pra gente. Eu posso estar errada, mas pelo que eu me lembro, assim, nessa minha memória, que já faz muito tempo, se eu não me engano é isso. Então, quando eu cheguei na Itália, o pessoal já tinha começado a estudar e eu entrei, vamos dizer, entre aspas, assim, atrasada e quando estava pra acabar já um ano, pra concluir um ano aí na Itália, com vocês. Quando eu cheguei, eu não falava italiano, mas desde sempre, como eu via a minha mãe e o Franco conversando pelo computador, eu conseguia entender muito bem, mas eu não conseguia me expressar. Eu não conseguia colocar em palavras o que eu queria dizer, mas eu super entendia tudo. Até hoje, eu super entendo tudo o que falam, mas eu não consigo falar em italiano. Eu até na época eu até que conseguia. Hoje em dia eu acho que eu já não consigo mais falar nada. Como eu cheguei entendendo o que as pessoas queriam dizer pra mim, mas eu não conseguia me expressar, eu me senti um pouco confusa, porque a maioria das vezes eu queria falar uma coisa, mas eu não conseguia falar exatamente o que eu queria dizer. E isso foi um impasse, assim, também na vida dos meus pais, porque na visão deles, esse um ano que eu estava, esse pouco tempo, na verdade, que eu estava fazendo aulas na Itália, que eu estava com dificuldade de me expressar. Na verdade, também, pelo que eu me lembro, os professores falaram que eu estava indo super bem, que eu estava conseguindo administrar legal, mas por opção dos meus pais, da minha mãe e do Franco, eles acharam melhor com que eu repetisse de ano para que eu conseguisse entender o que eu tinha perdido no começo, quando eu tinha recém me mudado. Eu consegui, nesse meio tempo, criar algumas amizades que foram super legais pra mim. São pessoas que são diferentes aqui do Brasil, porque aqui no Brasil a gente é muito caloroso, a gente é muito atencioso, é muito do toque físico, e aí, por questão de cultura, as pessoas são mais reclusas e têm uma cultura mesmo diferente, mas mesmo eu estando acostumada com outros hábitos assim de convivência, eu acredito que eu tenha me dado super bem. E como o padrão de beleza na Itália é diferente, eu achava que eu até me destacava um pouco mais em fazer amizades por ser mais simpática, por ser mais comunicativa, e isso seria um ponto até positivo, assim, em questão de personalidade, vendo de fora, vocês europeus pra comigo brasileira. Bom, eu gostava bastante da escola daí, a gente tinha, assim, uma boa convivência mesmo, os professores, eles eram muito atenciosos comigo, ainda mais tendo em vista que eu tinha visto de outro país, então todo mundo foi bem receptivo comigo. Eu gostava bastante porque a forma também que você tá acostumada é diferente. Por exemplo, aqui no Brasil eu estudava numa escola bem próxima da minha casa, então era questão de tipo, era quase uma rua atrás da minha casa, a escola que eu estudava aqui no Brasil. Aí na Itália eu já estudava um pouquinho mais longe, mas todos os estudantes tinham o hábito mesmo de ir caminhando na volta, porque de manhã era um frio terrível. Então, na volta a gente ia caminhando conforme era
próximo das casas com os nossos colegas, e a gente ia conversando, ia batendo papo, e era bem legal e bem descontraído, assim, esse horário que a gente tinha. Na época, acredito que vocês vão se lembrar, na época que eu estava na Itália foi em 2019, então era uma febre, assim, o Crepúsculo, o Twilight, e aqui as minhas amigas do Brasil, eu acredito que na Itália tenha virado febre primeiro essa saga, né? Então, quando eu comentei aqui com as minhas amigas do Brasil sobre esse filme, todo mundo ficou obcecada, mas lá na Itália a gente já tinha acesso ao primeiro livro e ao primeiro filme, se eu não me engano. Então, eu senti, assim, que eu tava bem por dentro, assim, de todas as novidades e que eu sabia das coisas antes. Foi muito legal essa época, eu gostei bastante também. Como eu era ainda uma criança, mais jovem, né, eu tenho duas amigas que são muito minhas amigas até hoje. A gente tem aí mais de 20 anos de amizade. E na época, nós três éramos muito, muito grudadas. Então, e como eu não tenho filho, não tenho irmãos por parte de mãe, elas são as minhas maiores referências, assim, de irmãs. Então, ter que me separar delas foi muito doloroso, tanto pra mim quanto pra elas. Então, no começo, era bem difícil, ainda mais em questão de fuso horário. Tinha épocas, assim, do ano que aqui no Brasil a gente ainda tinha horário de verão. Então, o fuso horário era bem, bem difícil. Se eu não me engano, eu tinha que acordar muito, muito cedo pra conseguir conversar com elas pelo Skype, na época, MSN, porque aqui era à noite ainda, quase de madrugada, e lá a gente já tava quase que acordando, ou vice-versa, não lembro exatamente ao certo. Essa questão também de convivência e de sentir falta, assim, de família, foi uma coisa que pegou bastante, tanto pra mim quanto pra minha mãe, mas eu acredito que pra minha mãe tenha pegado ainda mais, porque eu era criança, eu não entendia muito bem o peso das coisas. Eu acho que hoje eu já lidaria bem diferente e talvez hoje em dia doeria mais, da mesma forma que doeria na minha mãe. Mas como eu conseguia me comunicar com essas minhas amigas pela internet, eu meio que conseguia suprir, assim, a falta delas que elas me faziam. E também, como acho que vocês sabem, a gente ficou lá há pouco tempo, então a gente não chegou a ter, tipo, aquela saudade avassaladora, sabe? A gente conseguiu, eu pelo menos consegui contornar bem legal esse aspecto. Falando, assim, um pouco até do financeiro, eu acho que a maioria de vocês sabem que o nosso real aqui, que é a nossa moeda, ela não vale muito, diria que não vale quase nada. Então, quando a gente foi pra Europa, a gente via as coisas custando muito barato, levando em consideração que a gente também ganhava em euros. Então, quando a gente ia, que na época a gente pagava, sei lá, centavos em uma Coca-Cola, se eu não me engano, a gente ficava, tipo, chocado, porque hoje em dia aqui no Brasil, uma Coca-Cola tá assim na faixa de R$10. Não sei quanto tá aí hoje atualmente, porque a gente não mora mais aí, mas na época era uma diferença assim absurda de preço e óbvio que como a gente morava aí, a gente não convertia, né? Porque mesmo quando converte ainda fica aí um pouco mais barato, mas como a gente não convertia, a gente ficava abismada, assim, com uma qualidade de vida aí, financeiramente, era muito melhor. E isso tendo em vista também que eu era bem mais novinha e eu já ficava, assim, chocada em como as coisas funcionavam aí. Então, hoje, eu, assim, com essa mentalidade de 27 anos, ainda mais, assim, nessas questões de produtos muito virais, de TikTok, de Instagram, tem marcas europeias, marcas de cabelo, marcas de maquiagem, que eu só fico pensando, nossa, como eu queria estar na Itália pra eu conseguir adquirir esses produtos, sendo que agora, no real, é totalmente inviável. Então, essa questão de a gente poder ter mais poder aquisitivo lá na Itália era uma coisa que me impressionava muito já quando era criança, mas hoje, velha, eu consigo pensar em, tipo, eu acho que pra vocês aí não deve ser uma marca que seja referência, mas aqui com Milano, o Franco pode escrever aqui, eu acredito que todo mundo de vocês conheçam, é uma marca que ela é muito valiosa aqui no Brasil. E pouquíssimas pessoas têm acesso porque é um produto caro, mas eu lembro de ver essas coisas assim na Itália e não saber que aqui no Brasil era caro, sabe? Então eu só fico pensando, nossa, como eu queria estar lá na Itália pra eu conseguir ter essas coisas. E aqui é bem inviável. Coisas de cabelo, roupa, tudo. Hoje eu só queria estar lá na Itália pra eu poder comprar um monte de coisa que aqui é complicado pra gente adquirir. Teve também um episódio que eu não sei dizer com tanta certeza, mas a minha mãe também ficou, se eu não me engano, ela ficou com infecção urinária, se não me engana a memória, e ela ficou bem mal mesmo, e a gente precisou ir na emergência.
e o atendimento também foi de ponta, foi tudo muito assim, rápido, ágil, mas também, se não me falha a memória, aí não tem hospitais públicos, né, como aqui no Brasil. Então todo o tratamento que ela teve que fazer foi caro. Foi custeado, foi pago. E aqui no Brasil a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, e independente do que você precisar, pode demorar, mas você consegue atendimento médico de graça. Pode demorar muito, muito, muito mesmo, ainda mais se for uma coisa mais especialista, como por exemplo, neuro, cardio. Se for alguma especialidade assim, é bem demorado, mas você consegue o atendimento de graça. E aí na Itália também, se eu não me engano, tudo é custeado, né? Inclusive, quero deixar um adendo. Na época eu era criança, como eu mencionei pra vocês, e eu usava aparelho ortodôntico. Na verdade, eu nem usava esse aparelho, eu comecei a usar porque a gente já tinha em mente de que a gente iria se mudar, e como aí na Itália o custo odontológico é muito caro, a minha mãe já se assegurou de que eu fosse pra Itália já com os dentes alinhados e certinho, pra não precisar de dentista aí na Itália, porque é um valor totalmente absurdo, né? E aqui, além de a gente ter de graça também, mas ser muito demorado, a gente também os dentistas particulares, que é complicado, mas ainda cabe no orçamento. Então eu me lembro que pra eu ir pra Itália eu usei aparelho fixo nos dentes, porque aí era inviável de ter. E eu tive até, na verdade, que parar o tratamento na metade, porque não deu tempo de eu concluir. Eu fui concluir depois de velha, aqui, depois que a gente voltou, eu tinha uns 20 anos mais ou menos. Mas tem essa questão aí do sistema de saúde que aqui a gente tem, que é razoável, né? Mas por ser de graça também, a gente releva aí a questão da demora. Então, pessoal, a gente foi, se eu não me engano, em fevereiro. Se não me falha a memória, ainda foi dia 14 de fevereiro que a gente foi. E a gente voltou, se eu não me engano, em agosto. Eu sei que quando eu cheguei eu ainda consegui concluir um ano letivo aqui no Brasil. Então, se eu não me engano, foi essa questão de datas aí. Então, a gente ficou bem pouco tempo mesmo. Eu sinto que a gente tinha muito mais pra aproveitar, porque o Franco levou a gente em lugares maravilhosos, de montanha. Eu não cheguei a ver neve caindo do céu, que é uma coisa que aqui no Brasil não acontece, é um sonho assim de qualquer brasileiro. Mas a gente foi pra montanha, a gente viu muitas coisas legais mesmo. Eu gostaria muito de voltar e ter essa experiência novamente, ainda mais com a cabeça que eu tenho hoje. Eu acho que eu iria aproveitar muito mais. Eu ia dar valor assim pra cada segundo. Na verdade, hoje eu também sou uma pessoa casada. O meu marido, ele tem o sobrenome Randazzo. Você pode escrever aqui na tela, pai. O meu sogro, ele deu o início, assim, no processo pra gente conseguir a cidadania. Porque o meu marido, ele tem o sobrenome italiano, que é confirmado. Os meus filhos também. Eu teria a cidadania, assim, dos dois lados, tanto dos meus pais quanto dos meus filhos. Então, eu não sei, na verdade, que pé, assim, que tá esse processo, mas os meus sogros, eles deram o começo, assim, pra investigar qual a origem mesmo do nome pra dar a iniciação na cidadania. É um processo que aqui no Brasil também é muito caro e é muito demorado, então eu não sei quando, nem se vai sair, na verdade, porque realmente é muito caro, mas eu tenho, sim, muita vontade de voltar pra conhecer e, na verdade, até pra voltar a morar também, porque é uns planos aí pro futuro meio do meu marido, porque as condições aqui de vida no Brasil não são fáceis, em questão ainda mais de segurança. Aí na Itália a gente teria outra qualidade de vida mesmo, ainda mais levando em consideração que a gente tem 2 filhos, um hoje em dia tem 5 anos e o outro tem 3, então são os planos aí que a gente gostaria de concretizar. Pelo menos, se for só pra passear, já seria muito bom comprar várias coisas, vários docinhos, vários chocolates. A gente quer, sim, poder ter essa oportunidade um dia aí mais pra frente, quem sabe, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que eu consegui contar pra vocês um pouco da experiência e do meu ponto de vista que eu tive. Não tem muitos detalhes, porque como eu falei pra vocês, eu era muito nova, então eu não conseguia muito bem levar a sério e ver as coisas do ponto de vista que os meus pais, por exemplo, viam. Mas eu tenho... só uma outra coisinha.
na época aí na Itália a gente tinha um carro, né? Aqui no Brasil, pra você conseguir ter um carro é muito difícil. E eu lembro que quando a gente estava voltando pro Brasil, o Franco teve que, tipo, pensar o que eu vou fazer com esse carro, porque vai ser muito difícil agora eu conseguir tomar um rumo pra ele. E aqui no Brasil, o carro que a gente tinha na época, ele valia bastante e a gente não teria condições de ter esse carro aqui. Então, pra vocês verem, né, gente, que loucura, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês quiserem que eu fale mais alguma coisa pra vocês podem me pedir, que eu estou gostando de gravar os vídeos pra vocês. Espero também que vocês estejam gostando de me ver aqui um pouco mais nesse canal. Beijo, tchau, tchau!